Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje é dia 24 de setembro. A gente está começando aqui mais um episódio dos diálogos aqui com o Banco HSBC sobre o programa de trainee 2014 do banco, que foi lançado recentemente. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, porque tem muita coisa legal que o banco pode trazer para você e você, obviamente, para o banco. Está aí o endereço hsbc.com.br/trabalhe no HSBC. E hoje a gente tem mais uma grande oportunidade de interagir com as pessoas do banco e eu tô feliz com quem está aqui hoje, viu? Bem feliz, viu? Em primeiro lugar, porque a Dani está aqui do meu lado. Ó. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Ela falou que ela não gosta de ficar de frente das câmeras, né? Mas eu acho que todo mundo vai concordar que você fica muito bem em frente das câmeras. Não, estou olhando para você, tá bom já. A Dani está aqui. A Dani vai contar um pouco da história dela, mas, enfim, ela é responsável por todo esse programa e tem coordenado aqui junto com a gente todas as atividades do programa. Então, acho que além da história dela, ela vai trazer um pouco também de como é que está o programa, o que a gente anda fazendo, enfim. Ela está aqui e vocês podem participar. Vocês podem participar através do chat. O botão de chat está aqui do meu ladinho, bem no cantinho da tela, se você estiver ao vivo conosco. Se você estiver vendo esse vídeo, bom, curta o vídeo, pode pôr para frente, para trás, enfim, você curta o vídeo. Está aqui também o Guilherme com a gente. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado. O Guilherme quase não cabe na câmera, cara, porque o cara é alto pacas aqui. Então a gente teve que abrir a câmera. Dá um jeitinho, cara. Essa juventude cresce muito, né, cara? Então, tá aí o Guilherme, tá aqui. Também vai conversar um pouco com a gente. Você é trainee, Guilherme? Não. Sou. Eu fui trainee na turma de 2011. Olha que legal, que legal. Então, olha aí, mais uma oportunidade para vocês conversarem com o executivo do banco. Esse trainee tem toda essa experiência. Aliás, eu queria começar o nosso papo falando de vocês mesmo, experiência pessoal de vocês, o que trouxe vocês até aqui, o que levou vocês até o banco. Vamos contar essa história um pouco? Vamos. Primeiro as damas? Primeiro as damas. As damas, a gente é cavalheiro, primeiro as damas. Vamos contar um pouquinho então de mim. Eu também comecei como trainee numa rede farmacêutica lá em Curitiba, onde eu moro. Eu fiquei um tempo lá, depois decidi que eu queria aproveitar que eu ainda morava com meus pais para montar um negócio próprio e me aventurar aí como empreendedora. Você é de Curitiba, né? Sou de Curitiba. Nasceu lá, né? Depois o projeto foi muito bacana, só que eu não tinha o capital necessário para mantê-lo, então eu achei que eu tinha que voltar a trabalhar e comecei a buscar uma outra oportunidade. Trabalhei em empresa pública, trabalhei em consultoria e trabalhei até no consulado britânico com fomento comercial. Era bem bacana, meu marido achava chiquérrimo ser funcionária da rainha e tal, a gente... Pô, não sabia disso. Cheguei a fazer uma viagem para Londres, encontrei a rainha indo assistir uma premiere, foi um acaso, foi bem bacana, uma experiência bem bacana. Mas eu estava querendo mais, eu queria mais desafios, eu queria viver um pouquinho da agitação de uma empresa multinacional que proporcionasse mais oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Foi aí que eu fui chamada pelo HSBC. Eu trabalhei os primeiros anos na seguradora do grupo. Já era HSBC? Já era HSBC. Quantos anos atrás? Já tem 12 anos. O banco, o HSBC, como HSBC, aqui no Brasil tem quantos anos? Ele foi em 97. 97. São 16. 16 anos. Antes era Bamerindos, né? Compra do Bamerindos e... Legal. Exatamente. Por isso que a sede era lá Curitiba. E eu acabei entrando, então, lá por Curitiba. E depois de 3 anos trabalhando na seguradora, eu achei que já era o momento de ver uma outra área. Foi aí, então, que surgiu uma oportunidade em RH, como consultoria de recursos humanos, atendendo algumas áreas de negócio. E entrei como generalista de RH, fiquei nesse papel até 2 anos atrás, quando eu entrei nessa posição agora. Hoje sou responsável pela área de resourcing, que cuida de projetos, políticas e processos de recrutamento, seleção e movimentação de pessoas. Você tinha algum desejo de trabalhar num lugar assim quando você se formou, sei lá, na escola? Muito. Acho que
Acho que todo jovem tem um pouco disso, né? A gente quer entrar numa empresa que ofereça oportunidade de crescimento e de desenvolvimento, principalmente, um aprendizado contínuo. Eu tenho muita sede por conhecimento, vontade por aprender, até hoje, independente de já não ser mais, né, tão jovem assim, e é uma coisa que realmente me motiva. E o HSBC tem muito disso, ele proporciona essas oportunidades de desenvolvimento, de aprendizado. Não tem rotina, né? Não tem rotina. Se lembra o webcast da semana passada, que o Marco Tavares até comentou, que não adianta você pode ficar 2 anos, 3 anos na mesma posição, nunca vai ter um dia igual ao outro que você vai fazer a mesma coisa. Eu vejo a sua rotina, lá não tem rotina. Pois é, né? Vocês acompanham um pouquinho a minha vida. É uma vida, olha, eu não queria ser mulher nessa hora, mas enfim. Pois é. Né? Porque tem que trabalhar, ser executiva, cuidar do corpinho, cuidar da família, cuidar da casa. Dar uns pitacos numa lição de casa. Pois é. Deixa eu trazer o Guilherme para essa conversa aqui, Guilherme. Fala um pouco de você, cara. Como é que você está? Bom, eu comecei minha carreira, assim, no começo da carreira eu nunca imaginei trabalhar em banco. Eu trabalhava como músico na época da faculdade, trabalhava em estúdio, gravação, trabalhei Sério? com dupla sertaneja famosa, com filho de dupla sertaneja famosa, fiz um monte de coisa e jurava para mim mesmo que eu nunca ia trabalhar em banco. Sério, cara? Sério. E aí, no final da faculdade, entrei numa empresa que fazia material para construção civil, a gente estava vivendo aquele boom imobiliário, uma empresa grande, aquela loucura correria, mas era uma empresa nacional e eu tinha a vontade de trabalhar numa multinacional. E aí comecei a procurar os programas de trainee. Procurei basicamente em indústria de transformação, bens de consumo e, como eu era músico, eu falava, trabalhar de terno e gravata, jamais. E um dia meu irmão entrou no meu quarto e falou, pô, ó, tá aberta a inscrição para o programa de trainee do HSBC. Eu falei, mas eu não quero banco? Ele falou, entra lá e olha o programa. Eu falei, Gustavo, não quero, não tô afim. Ele falou, eu também não quero banco, mas eu me inscrevi. E aí eu entrei e dei uma olhada no programa. Vi uma série de treinamentos, uma série de preocupação com as pessoas e a questão de ser um banco internacional. Aí eu falei, isso aqui nunca dá certo, mas estou aqui e vou me inscrever. Me inscrevi, entrei. A tua formação é música? Alguma coisa assim? Não, eu sou estatístico, formado na Unicamp, mas assim, toco e estudo música desde que tenho, sei lá, 7, 8 anos. O que você gosta de tocar? Eu sou fã de Beatles, de rock dos anos 60, 70. E instrumentos? Coisas assim. Eu toco piano e toco guitarra também. Fala sério, cara. Então a próxima introdução do próximo webcast você que vai fazer. Eu vou botar aqui um som. Você vai fazer o som. Estou enferrujado já há bastante tempo que eu não pratico como antigamente. Agora, fala um pouco o que você faz no banco hoje. Hoje em dia eu trabalho, a gente está estruturando ainda um centro de controle da operação da rede de agências. Então, aquela coisa que a gente vê em filme mesmo, que nenhum outro banco tem, que é aquela sala com um telão enorme, um monte de indicadores passando, um monte de imagem de agência, imagem dos nossos processos ocorrendo, gráficos, controles, exato. E a gente trabalhando aquilo em tempo real. Está descendo, liga, entra em contato, e-mail, faz o que precisa ser feito para manter a operação no nível que a gente precisa. Sério, cara, parece coisa de filme mesmo. Onde é que entra a matemática, a música, essa soma toda na tua atividade hoje? Como você deve imaginar, é bastante número, né? A nossa operação é toda controlada por indicadores, então o tempo todo mexendo com números, com planilhas, com tendências, com previsões, o tempo todo procurando oportunidade de melhorar a eficiência operacional, procurando a oportunidade de reduzir custo. E você está em Curitiba também? Não. Eu fico alocado em Campinas. Você está em Campinas. Eu sou de Campinas, morei 1 ano em Curitiba. Isso foi um negócio muito legal que aconteceu na minha carreira, que quando eu entrei no banco, eu fui alocado em Curitiba e me mudei para Curitiba. E por uma situação pessoal, um problema familiar, eu decidi que eu precisava voltar para minha casa, precisava voltar para Campinas. E o banco me proporcionou isso. Conversei com algumas pessoas,
Algumas pessoas conversaram comigo e tomamos a decisão de que eu iria para Campinas pelo banco. Eu cheguei até a pensar em, se não desse para ir pelo banco, tentar voltar por outra empresa, sair do banco. Mas o banco me ofereceu essa oportunidade e eu voltei para Campinas pelo banco. Hoje eu fico lá, tenho um time em Curitiba, então uma vez por mês mais ou menos, pego o avião. E essa central que você está construindo é Curitiba? Curitiba. Meu time todo em Curitiba, a sala em Curitiba, tudo lá. Eu vejo que, eu não sei você, mas eu vejo pela Dani. A Dani viaja bastante, vem para cá, para São Paulo, vai para Curitiba. Você sabe que eu viajo menos que quando eu entrei lá. Você viaja Na menos? época que eu entrei na seguradora, a gente estava expandindo a unidade de vendas, eu viajava toda semana. Toda semana. Eu já cheguei nesse ritmo e eu te confesso que, apesar de ter 2 filhos pequenos e ter que conciliar a rotina, eu gosto desse convívio, desse contato. Isso que eu ia perguntar para vocês. Como é que é tratar a vida pessoal, a vida do banco, essa rotina de viagens? O trabalho é intenso, porque a gente vê vocês trabalhando, o trabalho é intenso. Não tem rotina. Como é que conjuga tudo isso? Qual é o desafio que tem? Você que é mãe, enfim. Eu gosto dessa loucura, eu gosto muito dessa energia, desse contato com as pessoas, dessa falta de rotina, dessa liberdade de trabalhar do jeito que você acha que traz mais resultado, dessa abertura de fala, de conversa. Eu acho que a viagem faz parte, a gente trabalha no mercado financeiro, a concentração está aqui em São Paulo, acho que tem muitos executivos e clientes que a gente precisa conversar, que estão aqui, colegas de trabalho também. Eu gosto de construir as coisas, muitas vezes olhando nos olhos das pessoas, sempre que possível, então isso para mim faz parte. Eu tenho uma estrutura montada em Curitiba que me auxilia, não só com o marido, mas com funcionária, com mãe, né, e pai, que me dão esse apoio e assim eu trabalho bem. E com os filhos é um processo educativo, né? O meu menor hoje tem 5 anos e tem uma fase que a criança fica muito, né? Não vai trabalhar. E eu comecei a educar ele a dar tchau para mim na janela. Então dá tchau para a mamãe, que a mamãe adora quando você dá tchau lá da janela. E sai de carro e dá um tchauzinho, dá um beijinho. Ele manda beijinho de todas as formas, assim, é uma coisa super carinhosa. E eu cheguei a gravar esse momento porque realmente eu queria preservar isso, porque isso me preenche, me completa. Daí tem uma outra coisa que ele faz também que eu queria transmitir para eles, que trabalhar é muito bom, né? Ficar parada, eu adoeceria com toda certeza. Então, esse prazer que eu sinto no trabalho, eu queria que eles desenvolvessem também. Então, eu falei para eles, não, a mamãe ama trabalhar. Eu faço amigos, né? Assim como você vai no colégio e faz amigos. Então, eu vou trabalhar, faz o rostinho da mãe feliz. E esse rostinho da mãe feliz, ele me dá beijinho na bochecha, no queixo, no nariz, nos olhos, na testa e tal. E depois eu dou um baita sorriso e saímos os dois, Genial, então, super felizes. Trabalhar bem tranquilo. A cultura do trabalho é muito legal, né? De produção e de transformação, né? Você tem filhos, não? Não tenho filhos. Sou casado, mas não tenho filhos. Mas eu acho que eu sou como a Dani. Eu gosto também de estar em Campinas. Aí a semana seguinte estou em Curitiba e estou em São Paulo. Eu acho que esse dinamismo é gostoso. Eu costumo brincar, falar com meus gestores que se precisar de mim para tocar uma área, tocar um projeto que é só o dia a dia, que não tem desafio, que não tem problema, que tem rotina, eu não sirvo. Eu gosto dessa coisa sempre mudando, sempre complicada, eu gosto de resolver problema. Concordo que eu às vezes me sinto um pouco cansado por viajar, mas aí eu tenho N ferramentas a qual eu posso descansar um pouco trabalhando. Então, eu posso trabalhar da minha casa, eu tenho videoconferência à minha disposição. Então, essa semana eu não vou para Curitiba, mas eu vou trabalhar bastante com a videoconferência, vou trabalhar remotamente. Então, eu estou trabalhando, continuo produzindo normalmente, mas perto de casa. Às vezes eu sinto falta. Tem um pouco essa cultura no banco, né? Eu vejo, você faz isso também com a gente aqui, trabalha bastante. Você sabe que eu até ontem brinquei, porque a gente está em greve, né? E alguns sites nossos estão fechados. Então, ontem
eu comecei a trabalhar e como a gente não tem o deslocamento, a gente começa a trabalhar mais cedo. Você trabalha mais, né? E trabalhei, engraçado, foi Produz mais, né? Foi Produz mais. seguidinho, assim, pouco tempo para almoçar, daí já encaixei uma outra coisa, uma sessão de WebEx, que é, né, uma conferência com transmissão de slides com uma colega para apoiá-lo, já conectado com o outro que estava na sua casa também, e a gente trabalhou muito bem à distância. O banco, por ser global, deve ter um pouco dessa cultura, né? Porque nem sempre você consegue aglutinar as pessoas. Aliás, tem uma pergunta aqui que fala sobre isso, quer ver? Deixa eu trazê-la para cá, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma aqui que fala de globalização. Acabei de ler ela aqui. Tá aqui, ó. Tainá que está perguntando. Gostaria de trabalhar fora do país. Tenho cidadania europeia e que facilitaria essa questão. Em algum momento a HSBC, por estar presente em todo o mundo, oferece oportunidade aos seus funcionários para fora? Isso é muito forte, inclusive. A gente tem alguns programas específicos, por exemplo, tem um programa que se chama IAM, International Manager, que são poucas vagas por ano ao redor do mundo, onde as pessoas que passam nesse programa, elas têm a oportunidade de trabalhar por um período de 2 a 3 anos num determinado país e depois eles são encaminhados para um outro país e assim eles vão cumprindo projetos ao redor do mundo. Infelizmente são poucas vagas, né? Então tem uma concorrência muito grande. Mas hoje a gente tem um sistema global de recrutamento e seleção, que eu até recentemente trabalhei nele para implementá-lo aqui no Brasil, que hoje você vê as oportunidades que tem disponíveis no mundo inteiro. Outro dia eu fiz uma conta lá, a gente tinha mais de 1.700 vagas postadas nesse sistema naquele momento. Não posso dizer se é sempre assim essa quantidade ou não, mas um outro dia eu olhei, tinham 500 vagas só em inglês, fora as locais. A gente tem hoje já postado, se a Tainá quiser dar uma olhada lá, um site que é www.hsbc.com/careers, que tem muita informação, infelizmente está em inglês, mas tem muita informação das vagas disponíveis para estudantes, para trainees em diversas regiões. É um site bem interessante, Maurício, inclusive tem vários vídeos de colegas. Espera lá. O que eu fiz Você está aqui. localizando aí? Eu estou, espera lá. Esse site tem mais de 40 vídeos de colegas que estão hoje trabalhando em diferentes regiões do mundo. Dani, repete para mim, HSBC. www.hsbc.com/careers, com 2 Es. Careers. Vamos ver se eu acerto agora aqui, porque eu fiz uma barbeiragem aqui agora. Pronto. Isso. Isso. Tá ele aqui. É bem bacana, tem informação sobre o propósito do banco, a nossa estratégia, os nossos valores. Aquele vídeo ali da menina, aquela é uma colega nossa que vai dirigindo, né, pega seu carro em Dubai e fala um pouquinho da sua trajetória de carreira. Tem uma outra colega no México que faz isso, um outro colega em Hong Kong. É bem interessante ver como isso é próximo do nosso dia a dia. Eu acho que é legal falar, né, Dani, que não é só a possibilidade do contato com outras culturas, não é só em uma viagem, que a gente trabalha com outros países em projetos globais, então temos contatos com... Tem uma interação grande com colegas pessoas de fora. De Hong Kong, de Londres, do México, dos Estados Unidos, então a gente tem possibilidade de ter experiências internacionais daqui do Brasil, né? Traduzindo um pouquinho, como é que foi esse meu ano aqui no HSBC. Eu começo a rotina 8, 9 horas com reunião com o pessoal que está em Londres, com colegas que estão em regiões dos Estados Unidos, outros na Índia, que a gente tem um centro muito forte lá de suporte tecnológico lá na Índia, Hong Kong, e depois, lá por 10h30, eu entrava num outro projeto que era conduzido por uma colega que estava em Hong Kong, que conectava 22 países para trabalhar um pouquinho esse negócio de atração e para construir esse site que você está mostrando aqui. Né?
Aqui eu mostro novamente, porque vale dar uma olhada. Está aqui, hsbc.com/careers. Daí você pode ter Daí, acesso. ao meio-dia, tinha uma gerente de projetos lá no México que também nos ajudava na implementação de um projeto. Então, assim, verdadeiramente, hoje eu trabalho de uma forma super internacional, muito conectada. Tem uma questão aqui bem legal que a Maria Alice está mandando aqui. Vocês hoje estão em altas posições no banco e tiveram um desenvolvimento rápido. Parabéns. O que vocês consideram ter sido essencial para vocês terem reconhecidos e crescerem aí dentro do HSBC? Quer começar? Eu acho que os pontos principais, óbvio, as entregas, mas o banco olha muito o como a gente entrega. Então, não é o resultado a qualquer custo. Então, nós temos, acho que eu posso falar por mim, eu me preocupo muito em como fazer e como atingir os objetivos. E a exposição que o programa de trainee dá favorece. Então, o trainee ele é sempre muito exposto, muito cobrado, mas muito recompensado. Então, o projeto mais importante da área, o trainee está sempre envolvido, a principal demanda, o trainee está junto, os alinhamentos estratégicos, o trainee é alinhado junto com a alta diretoria ou com a alta gestão da área. Isso permite, esses fatores formam um cenário que permite o trainee aproveitar essas oportunidades e ser reconhecido rapidamente. Eu acho que esses são os principais fatores. Como é que é para você, Dani? Eu acho que para mim foi assim... Eu sempre tive muita vontade por aprender, por assumir coisas novas e diferentes. Então, essa sede de conhecimento. Eu sempre gostei de entregar, né? É importante você entregar, você não ficar só buscando... transformar o que você colhe em algo que seja produtivo e que seja muito prático e simples de ser implementado. E também o como você faz é muito importante, né? É de forma correta, justa, levando em consideração outros pontos de vista, sendo aberto, compreendendo que em outras regiões do mundo as coisas não são bem assim. Às vezes você precisa fazer um exercício mesmo, né? Porque você tem um conceito tão forte sobre um determinado assunto que você acha que é assim em todas as regiões, em todos os lugares. Tem pessoas com diferentes formações e background, né? Que enxergam aquilo de forma diferente. Então, você tem que fazer um exercício de falar, peraí, eu não estou certo 100% do tempo. E uma outra coisa que faz parte muito da minha característica, eu sou muito motivada. Eu decidi ser feliz e gostar das coisas que faço. Sou muita energia. Tenho muita energia, sim. Acho que puxei muito o meu pai, que é super acelerado. Mas eu adoro produzir, adoro fazer. Sou bem agitada mesmo. Está no lugar certo. Né? Estou no lugar certo. Acho que as decisões que a gente tem que tomar não são sempre as mais fáceis, né? Não. É verdade. Então, optar pela decisão mais difícil, às vezes é difícil, mas é necessário. E ao longo do tempo isso acaba sendo reconhecido dentro do banco. Genial, cara. Tem algumas questões aqui, ó. A primeira, acho que é muito prático. O Luiz Gustavo está perguntando qual que é a posição, o cargo do trainee logo no final do programa. O programa, fala um pouco, o programa dura... Na verdade, assim, ele já entra com um cargo da área que ele vai fazer parte. Então, no jurídico, ele vai ser provavelmente especialista do jurídico, na área de varejo são cargos distintos, ele já entra com esses cargos. Então, vocês vão ver uma turma de 36 trainees com cargos diversos. Diferentes. Eles todos vão estar na mesma banda, que a gente chama lá uma banda 6, que é a banda de um especialista. Faixa de entrada, né? E ele dura um ano de desenvolvimento. As primeiras 4 semanas eles passam lá em Curitiba, no centro de treinamento, um centro super bacana, onde eles vão ter a oportunidade de aprender várias disciplinas, desde de gestão de projetos até apresentações em inglês, como fazer apresentações em inglês. Vão passar a conhecer o que as áreas fazem, como é que funciona um banco. Enfim, a gente preparou bastante coisa interessante para eles. E daí, ao longo desse um ano, eles vão sendo convidados para treinamentos que podem ser online e treinamentos presenciais.
também lá no centro de treinamento, quando a gente não tiver turmas específicas em São Paulo, que geralmente que podem surgir no decorrer do caminho. E tem alguns treinamentos que são específicos das áreas que eles vão atuar. Então, hoje a gente tem no HSBC uma coisa super bacana que são as academias virtuais e as academias de aprendizado, né? Com treinamentos não só virtuais, mas treinamentos presenciais. Então, por exemplo, a academia de risco tem lá uma série de treinamentos que foram desenvolvidos e que fazem parte que são importantes para o desenvolvimento profissional daquele profissional daquela área, que estão à disposição não só dos trainees, mas dos colaboradores do HSBC. Então, assim, de desenvolvimento, eles vão ter a oportunidade de vivenciar muitos deles, né, Trin? Como é que foi o teu processo? Foi intenso nesse aspecto? Foi. Nós também ficamos... A minha turma ficou 1 mês, logo no primeiro mês que entrou no banco, ficou 1 mês em treinamento. Como a Dani falou, diversos treinamentos, gestão de projeto, gestão de pessoas, execução, executando planos de alta performance, construindo estratégia, assim, uma verdadeira MBA. E aí depois fomos para as áreas, cada um para a sua área, e a cada 2 meses, mais ou menos, a gente saía e passava 1 ou 2 semanas fora em treinamento de novo, complementando todo o programa que o RH estruturou para a gente. Fora os encontros com os executivos, teve algumas coisas Exato. Que eles mesmos organizaram, né, com o interesse de conhecer as áreas. Eles organizaram alguns vídeos com alguns executivos. Também receberam aconselhamento de carreira, que acho que foi uma coisa que ajudou muito. Mentoring, coaching. Eu lembro que no final do programa a gente teve uma semana na qual profissionais de uma consultoria acompanharam a gente no nosso dia a dia, na execução de algumas tarefas, só observando o nosso modo de atuar, e ao final deram um feedback, mostraram o nosso perfil, vocês são bons nisso, aqui, pontos a desenvolver. Então foi uma experiência bastante enriquecedora. A gente sai com um autoconhecimento muito grande. Isso ajuda. Então a gente fica com tudo na mão para saber o que a gente faz de melhor e o que a gente tem que aprender um pouquinho mais. Aí fica na nossa mão correr atrás e ter um desempenho diferenciado. A Tuane traz um tema interessante aqui, que todo mundo sabe aqui, quem já se inscreveu no programa, e mesmo quem não se inscreveu e vai se inscrever, tem que saber que o banco exige um nível de inglês alto. E ela põe uma questão aqui que é a seguinte: você concorda que o requisito de inglês exclui candidatos muito bons? Não acha que seria viável integrar o inglês ao treinamento? Você sabe que é muito difícil você conseguir chegar assim, algumas pessoas têm dificuldade de chegar no nível de inglês avançado para fluente, o inglês onde você possa se comunicar de verdade e não só falar, mas ser compreendido, né? E ser compreendido, por exemplo, com colegas que estão na Índia. Vai entender um indiano falando o inglês é muito difícil. Então, assim, chegar nesse nível de proficiência leva tempo. Você precisa ter passado por algumas experiências que leva tempo. A gente não tem tempo nesse modelo de trainee. A gente tem outras áreas que a gente, com outras pessoas em outras posições, que a gente oferece até, que tem algum apoio para o desenvolvimento. Tem pessoas que contratam consultores e aprendem. Mas a gente tem bolsa de estudo também, né? Tem algumas áreas, não são muitas mesmo, pela dificuldade. Eu me lembro que uma época eu queria me aperfeiçoar, né? Eu tinha um bom nível, mas não estava bem enferrujado, queria me aperfeiçoar e comecei com colegas lá do RH a montar uma turma de inglês. E assim, a gente começou em 8 e depois de 6 meses estava eu e um colega só. Então, assim, como é difícil as pessoas continuarem, né, num desenvolvimento de uma língua. Então, para o programa trainee, a gente não tem tempo, a gente já tem programado outros conteúdos que são relevantes também. Até porque o cara meio que entra, como você falou, ele sai meio jogando, né? Ele já sai como funcionário da área dele, enfim. Ele tem que sair jogando, não tem tempo muito de ganhar massa muscular. Antes do webcast, eu estava aqui com o Trinca falando de se ele quer um trainee para a área dele. Então, ele está louco para ter um trainee na área dele, que ele sabe que é bacana.
que eles têm essa capacidade mesmo, eles têm muita vontade de Então aumentamos de uma trabalhar. vaga a mais. Já aumentamos? Não, precisa dar Vamos ver, notícia. Por favor, Dani, por favor, tô precisando. Vamos ver. Precisamos dar notícia A aqui gente já. vai olhar com muito... Ó, eu garanto para a Tuane e para os outros candidatos que a gente vai olhar com muito carinho todo mundo que Vale dizer estiver aqui para a Tuane e participando. para todo mundo que, enfim, se você não tem esse inglês nesse nível ainda, nada impede de você gastar esse ano agora, mas investir pra caramba nisso e se inscrever de novo no próximo programa. É verdade. A gente começou a primeira turma de trainee em 98. Então a gente tem um histórico aí de turmas de trainee que vale a pena. Então, se você acha que o banco é o lugar para você trabalhar, cara, mete as caras no inglês, investe aí e aplica de novo no próximo ano. Isso aí. Né? É isso aí, pô. Senão não vai. Desafios que vocês guardam na memória, assim, que vocês tiveram, que não deve ter sido poucos, aqueles que realmente desafiou vocês nessa carreira do banco. Olha, o atual que eu estou vivendo, acho que é um dos... É bem razoável, né, cara? É um dos maiores, né? Centralizar uma operação, o controle de uma operação, que é no Brasil inteiro, país de grandeza continental, 864 agências em uma única sala lá em Curitiba, é um desafio grande. A estrutura que a gente tem que ter, as características de cada região que a gente tem que levar em conta. Até agora o horário de verão impacta a gente, né? A gente acaba ficando com mais de um fuso horário no Brasil. É um desafio grande. E você, Dani? Eu gostaria de lembrar um momento que eu vivi num treinamento internacional que eu tive a chance de participar, que se chama Next Generation Development Program. Foi um treinamento que acontece todos os anos. Mais ou menos 80 líderes se reúnem do mundo inteiro num determinado local, geralmente num hotel. Passam 2 dias lá juntos, escutam alguns executivos, aprendem uma metodologia de gestão de projetos e depois vão a campo num projeto que é apoiado pelo Instituto, apoiado pelo HSBC, um projeto de cunho social. E eu participei, já tem alguns anos. A minha turma se encontrou primeiro aqui no Brasil, era para ser no México, mas estava explodindo aquela gripe na época, então o treinamento foi transferido aqui para o Brasil. Não teve... Gripe suína. Famosa. E estava todo mundo muito assustado e tal, então o projeto aconteceu os 2 primeiros dias num hotel aqui em São Paulo. E depois a gente foi, esses 80 líderes se dividiram em grupos de 5 ou 6, e o meu grupo foi apoiar uma cooperativa em Guarujá, aqui pertinho. Então a gente ficou lá 5 dias, a gente o projeto era desenvolver comercialmente essa cooperativa formada por mulheres muito simples, que moravam numa vila lá de Guarujá, e que lá na vila tinha umas palafitas construídas em cima de um mangue, e a população que morava naquelas palafitas jogava lixo no mangue para as casas não balançarem tanto, e com isso elas viviam num verdadeiro lixão. A gente passou por isso, a gente entrou no meio dessas casas, e entender aquela comunidade foi uma experiência muito forte, porque você via de um lado pneu e resto de computador e boneca e muita garrafa PET e máquina de lavar, uma televisão super boa, banquinha no meio das suas palafitas e tal. Então, eu estava com colegas do mundo inteiro, foi uma experiência muito forte e muito importante para a gente entender a cabeça dessas mulheres da cooperativa. Era formado só de mulheres. Começou porque uma delas viu aquele lixão e falou assim, eu preciso fazer alguma coisa, e começou a catar aquelas garrafas PET. Daí depois ela recebeu o suporte de uma ONG que é apoiada pelo HSBC, e essa ONG ajudou a como processar aquelas garrafas em objetos e gerar renda. Então eles faziam puffs de garrafa PET,
Genial. E depois reciclavam banners, esses banners de propaganda, viravam bolsas e tinha uma estilista que ajudava a recortar. Então foi uma experiência única. Nesses 5 dias, o nosso grupo se uniu bastante. E essa união foi fundamental para a gente trabalhar depois 6 meses à distância, cada um no seu país, num projeto real do banco. E a gente teve o módulo, na metade desses 6 meses, a gente foi para o Canadá, onde a gente se reuniu de novo. E a fase final foi em Londres, onde a gente teve a oportunidade de apresentar o nosso projeto, aí não só para o presidente global, né, assim como os executivos de lá. Foi uma experiência única que eu traduzo numa palavra. Esse treinamento foi muito intenso pelo aprendizado, intenso pelas relações, intenso nas experiências que ele proporcionou, intenso no volume de trabalho que você quer, né, colocar nele. Então foi assim muito rico, foi uma coisa que eu vou guardar para sempre, que o HSBC me proporcionou. Aí você voltou a Londres e viu a rainha, pelo menos, de novo? Dessa vez não. Tá aí a importância do inglês para se relacionar com a rainha da Inglaterra. Tem que... Sim, enfim. A Dani sabe das coisas. A Thaisa está dizendo aqui, o que é mais importante no desenvolvimento da carreira dentro do HSBC? O desempenho que você tem profissionalmente ou as relações que você cria lá dentro? As duas coisas, eu acho. Eu acho que não, aí não só no HSBC, mas em todo o mercado de trabalho, as relações humanas são muito importantes. Então, o HSBC não é diferente das outras empresas nisso. Claro que tem que ter entregas consistentes, mas a relação com os pares, com os superiores e com os subordinados, eu acho que é primordial também. O banco é feito de pessoas, né? Exato. Afinal, né? Não tem jeito. Exato. Somos todos animais. Não dá para entregar só por entregar e não olhar para o lado e ver se você está destruindo não só relacionamentos, mas destruindo, enfim, projetos e coisas que já foram pensadas. Muitas vezes a gente pode até demorar um pouco para tomar uma decisão ou outra, porque a gente privilegia, prioriza escutar o que outros pontos de vista podem trazer de diferente. Por exemplo, você estava falando do fuso horário. Se você não tivesse aberto a escutar que em outras regiões do mundo, que alguém trouxesse esse detalhe para você, você Sim. sozinho talvez nem tivesse se atentado que isso podia impactar no projeto dele. Então Total. O banco parece que lida e até incentiva bastante a diversidade, né? Pelas relações que a gente tem com vocês, pelas pessoas que já passaram por aqui, vários webcasts que a gente fez no passado. Diversidade é um lugar que, assim, é um tema que o banco lida muito bem, aparentemente, né? É muito forte. Se o pessoal entrar e navegar aí nesse site de novo, vai ver, a gente tem colegas, né, alguns usando turbante, outros usando cadeira de roda na tesouraria no nosso prédio lá em Londres. Então, a gente respeita todos de forma igual, isso é muito importante. A gente já trouxe aqui, né, Maurício, temas de longevidade, onde a gente respeita as pessoas que têm mais idade que a gente, diversidade sexual também, mulher, enfim. Isso para a gente forma, isso faz parte da nossa cultura, é muito forte. Até porque é um banco tão global, né? Imagino que vai ter que realmente conviver com culturas totalmente diferentes. Nossos clientes são diversos, né? A gente precisa saber falar e entender toda essa diversidade, entender toda essa população. Recentemente a gente tem falado bastante da geração Y, né? É verdade. Os jovens, né? A gente tem um grupo no banco, que é o grupo da geração Y, que é um grupo que foi criado há 2 anos atrás com o intuito da gente entender um pouquinho melhor o que essa geração esperava do banco como carreira e como cliente também. Então, nós atuamos dos 2 lados, né? O que a gente precisava ter internamente para ser uma organização atrativa e o que o cliente esperava. E isso daí a gente, sim, rendeu frutos muito legais. A gente chegou ao ponto hoje de ter um espaço com o CEO do banco a cada 15, 20 dias. Nós sentamos com o CEO do banco, é um grupo de hoje 8 pessoas, 8 colaboradores, todos com até 30 anos. A gente senta numa mesa de reunião com o CEO do banco e discute temas variados, mas a maior parte deles voltado à carreira, à nossa carreira dentro do banco.
Então, o que nós esperamos, por que a gente sairia do banco, ou o que o banco pode fazer para a gente não sair, como que o banco pode se tornar uma empresa mais atrativa para que eu fique. A gente teve recentemente, fomos uma das 100 melhores empresas para se trabalhar, fomos a melhor empresa para se começar a carreira, uma das melhores empresas para se começar a carreira. Eu acho que tudo isso são frutos desses trabalhos que o HSBC faz, desse respeito que o HSBC tem com a diversidade. Tem idade, a Michelle está colocando, tem idade máxima para participar do programa de trainee? Não tem idade. Mesmo eu velhinho desse jeito, posso estar lá? Bom candidato você. Ixi, Maria. Mas vai ter que fazer os testes igual a todo mundo. Não, eu não posso porque eu tenho acesso privilegiado aos testes. É ético. Não posso. Acesso privilegiado aos Que testes. ótimo. A Maria Alice está aqui, ó. Quer ver? A Maria Alice, gostei muito desse conceito de trabalhar em diferentes projetos. Você poderia explicar um pouco melhor? Há recrutamento interno para participar desses projetos? Como é que funcionam por cargo? Como é que o cara participa disso? A gente divulga todas as nossas oportunidades internas dentro desse sistema de recrutamento. Não só para o Brasil, mas também para os outros lugares, né, do mundo. Então, as vagas são postadas lá e ficam acessíveis aos colaboradores. Os projetos, eles, assim, como a gente trabalha num ambiente extremamente dinâmico, a cada hora tem uma coisa diferente para fazer. Então, Até porque o mercado que vocês estão é um mercado altamente competitivo e nada estável, né? Quer dizer, o mundo hoje flutua todo dia, né? Globalmente e no Brasil também. Né? Exatamente. E tem alguns projetos que você se voluntaria também, né? Por exemplo, essa questão do grupo de geração Y foi uma iniciativa que vocês buscaram, que trouxe essa exposição, foi uma consequência, na verdade, trouxe muito Sim. trabalho. No primeiro momento, eu me lembro que vocês davam... Até hoje. Vocês davam... Vocês opinavam em alguns produtos que o banco queria estava desenhando, né? O banco estava fazendo uma revisão em todos os canais digitais do banco. Olha aí. E aí o responsável falou, bom, quem melhor para falar sobre internet e afins do que a moçada nova aí, quem tem entre 20 e poucos anos, 30 anos, que cresceu com isso, né? A gente não... Essa geração não precisou sentar e alguém ensinar ela a mexer na internet. Ela saiu mexendo e isso faz parte do DNA da geração. Então, todas as revisões, todos os projetos que envolviam esse projeto maior, havia um de nós envolvido e aquela coisa de olhar e falar isso é legal, isso vai funcionar, isso não vai funcionar, vamos pensar numa alternativa melhor aqui. Então, foi bem legal. Aliás, a internet do banco é uma das melhores que tem aí, né? A internet bank do banco é premiada, né? Super premiada. Falaram aqui no webcast passado, eu acho. Não me lembro, mas acho que sim. Mas, assim, cada ano que passa... Eu acho que é o 4º ou 5º ano consecutivo que a gente ganha com o melhor internet banking do mercado. Mais perguntas. Thaisa está perguntando também. Em que áreas as aptidões de um engenheiro são valorizadas dentro do HSBC? Poxa, esse aí, então, é um dos cursos... É um curso, assim, a gente tem visto muitos profissionais com formação em engenharia. Eu vou te dar uma experiência que eu vivi há uns 2, 3 anos atrás. Eu estava numa área, eu era generalista, eu era pessoa de RH do CEO de seguros, tá? Então eu reportava para a diretoria de RH, mas reportava para ele como cliente, então sentava no comitê executivo e a gente estava recebendo o CEO global de seguros. E ele organizou um jantar e fui eu no jantar com outros colegas e a gente começou a falar de época de faculdade. Um outro diretor fez engenharia, outro diretor fez engenharia. Só eu e mais um outro colega que tínhamos feito, acho que administração ou economia. E o resto eram todos engenheiros. Então, assim... Acho que é mais fácil a gente falar onde a gente não utilizaria um engenheiro do que aonde a gente alocaria um engenheiro. É verdade. Até pelo perfil do evento da semana passada, que a gente fez o lançamento, nós estávamos presentes em várias escolas, tinha muitas ali, que cursos
cursos de engenharia, inclusive. Né? Então, ele traz uma boa, assim, segundo os uma boa engenheiros base, que me falaram, inclusive nesse jantar, é um curso que te ajuda a formar o teu pensamento de uma forma muito lógica e eficaz. Ó, o Marcelo está trazendo uma pedreira para vocês dois aqui. Marcelo Andrade. Como um banco onde a busca por resultados é incessante pode ter um ambiente de trabalho saudável? Eu acho que está muito ligado ao como você entrega, né? Que a gente falou aqui e fala aqui. A gente olha muito para o ambiente, sim, é uma coisa que a gente valoriza, porque isso faz parte, né? Todo mundo quer trabalhar num ambiente saudável, de respeito. Isso, você viu o Marco Tavares falando semana passada, respeito existe mesmo, todo mundo é cobrado e trata as pessoas com bastante respeito, então a forma como você atinge resultado faz muita diferença e isso contribui para que o clima seja positivo também. Eu acho que a gente fala bastante em sustentabilidade, não é só a sustentabilidade do ambiente. Eu acho que um profissional exposto a um ambiente ruim de trabalho, 3, 4, 5 anos, ele chega no limite dele e sai. E acho que é uma das nossas políticas de retenção e é uma das nossas estratégias manter os talentos dentro da organização. Não é à toa que a gente conseguiu esse prêmio, então, das melhores empresas para começar a carreira. A semana passada saiu um ranking da Universum, a agência Universum, que também nos colocou em 23º lugar no ranking das 100 melhores empresas, as 100 empresas que as pessoas como empregador, como empregador ideal. Isso aí. Então, assim, a gente tá bem posicionado. Esse mesmo ranking é formado com empresas internacionais, o HSBC também aparece nesse ranking lá, então é fruto desse ambiente mesmo. A gente cansa de receber gente que vem de outras empresas e acaba elogiando, dizendo assim, poxa, aqui realmente eu percebo que o pessoal te escuta, não independe de hierarquia, você consegue falar com o gestor, diretor, etc. Então, assim, desde do estagiário eu escuto falar isso, até de um outro executivo que foi contratado de uma outra empresa, então é comum. Sabe que a semana passada eu fiz uma pergunta para os meninos que estavam aqui. Eles são tão meninos quanto eu, né? Acho que eles são um pouco mais meninos do que eu. Mas enfim, que é onde que toca o coração de cada um de vocês com o banco, assim, onde que os valores do banco falam alto para vocês e que mantém vocês motivados para trabalhar lá dentro? É difícil escolher. A gente tem, assim, são vários valores do HSBC, né? A gente recentemente resolveu traduzir esses vários valores em 3, né? Que é aberto, conectado e confiável. E é difícil você não ser os 3, né? A gente fala da importância de ser aberto para você trabalhar nesses projetos que eu comentei. Se você não estiver aberto, você não colhe o que tem de melhor e se fecha a detalhes que vão fazer a diferença depois. Conectado, poxa, a gente falou aqui, né, de estar conectado numa situação de greve ou trabalho remoto para buscar qualidade de vida ou com colegas em Hong Kong, Índia, etc. E confiável é core, é básico, você tem que fazer a coisa certa sempre. Eu não consigo separar. Para mim, esses 3 falam alto. Sou eu, entendeu? Acho que combinam muito com o meu estilo, com o que eu quero de vida, o meu propósito de vida também. Eu não quero estar numa empresa que faça coisas de forma errada, ilícita. E olha que eu já tive a oportunidade de uma vez estagiar numa empresa que importava carros e eu sabia que o dono sonegava impostos e tratava mal e tal. Aquilo me chocou e eu rapidamente saí. Eu falei, não é ambiente para mim. Então, assim, você não quer estar numa empresa assim. Então, assim, para mim, são esses elementos, eles fazem parte do que eu quero construir, que eu quero deixar como legado na minha vida. Como é que é para você, Guilherme? Eu acho que eu também tenho esse mesmo sentimento que a Dani tem, mas tem algumas outras coisas que o banco proporciona que me fazem, que mexe comigo. Por exemplo, a autonomia que eu tenho na minha carreira. Então, eu consigo
direcionar a minha carreira para onde eu desejo, eu consigo. Eu faço a minha carreira, eu sou o dono da minha carreira. Essa história de Campinas que você falou mesmo, voltar para sua Exato. terra, é típica, Exato. né? Exato. Eu acho que ali foi um momento que o banco... Eu não tinha a intenção, mas se eu tivesse a intenção de algum momento sair, ali foi um momento que o banco demonstrou para mim que eu vou sempre conseguir deixar alinhados os meus objetivos pessoais com os meus profissionais. Então, para mim não faz sentido sair, não faz sentido trocar de empresa. Eu acho que uma das coisas que o banco me toca é isso e me faz querer ficar e crescer ali dentro. Guilherme está perguntando uma coisa bem pragmática. Como é que funciona a questão de disponibilidade de viagens no programa de trainee? Vai ser necessário viajar muito? Super necessário. Eu não sei dizer se vai ser necessário viajar muito. Depende do que é muito para você, do que é muito para mim, né? Mas assim, no começo, 4 semanas, pelo menos em Curitiba. Então, tem que ter essa disponibilidade. Depois, esses treinamentos, o nosso centro de treinamento ele é muito bem equipado. Então, provavelmente os treinamentos vão ser feitos lá. Então, as pessoas que moram em outras regiões ou estejam alocadas em outras regiões também vão precisar ir para Curitiba. E a gente pede, então, essa mobilidade, ela é importante porque, de repente, você é alocado numa área que tem que a unidade está lá em Curitiba. Ou depois ela está aqui em São Paulo e você quer até fazer esse job rotation, quer experimentar outras áreas, faz parte do aprendizado e a gente estimula isso. Então, é importante ter essa mobilidade, ela vai contribuir sem dúvida nenhuma. Tem mais questões aqui nessa linha mais prática aqui. Miguel, tecido estagiário do HSBC pode influenciar no processo de seleção trainee? A gente vai fazer o processo de forma igual com todo mundo, né? Ele tem eu acho que proporciona, é um aprendizado rico, um estágio não só no HSBC, mas fazer estágio em outras regiões se trazem bagagens muito positivas. A gente não vai favorecer ninguém, isso não seria justo nem ético, né? Então, a gente vai trabalhar com os critérios iguais para todos. O Felipe está aqui, radialista, ele está dizendo. Pessoas com formação em comunicação têm um papel importante na empresa porque não lidamos muito com burocracia nem a parte administrativa. Pô, cara, mas você tem o exemplo do Guilherme aqui que falou que é apaixonado por música já, cara. Tudo bem que ele é estatístico, mas putz, né? É um bom exemplo? Sim, não. Mas a gente tem uma vaga em comunicação. Tem vaga lá, né? Tem uma vaga. Vai ter um trainee em relações institucionais. Aí, cara. Tá aí, ó. Você não se inscreveu, Felipe? Manda bala aí, meu velho. Corre lá. Corre já. Quer ver? Eu até põe o endereço aqui só em sua homenagem. Tá aqui, ó. hsbc.com.br, trabalhe no HSBC. Daí você vai cair numa página lá que tem todos os dados do programa de trainee. Vou botar aqui só para você ver, ó. Tá aqui, ó. Veja lá, tem uma de comunicação. Tem. Então é só você pode mais descer. embaixo. Tá aqui, ó. Comunicação, velho. Tá aqui, ó. Então é só ir lá. Inscreva-se já, se você não se inscreveu ainda. Faça isso imediatamente. Aliás, o banco está com uma campanha fantástica na televisão. Eu estou com o vídeo aqui que chama O que é Dinheiro. Eu vou tocar o vídeo no final, mas é uma campanha, eu não sei como é que ela soa para vocês, mas para mim que sou cliente do banco, fornecedor do banco, ela soa muito bem, essa história do que fazer com o dinheiro, né? O que o dinheiro pode fazer por você, né? Como é que está sendo essa campanha para vocês, colaboradores do banco? Eu acho que para a gente acho que é natural que vive um ambiente que acho que vai alinhado com o que a gente falou aqui, que temos preocupações com resultados, mas o como importa. Então a gente não é aquela empresa, não tem aquele estigma de empresa do mercado financeiro, de que é resultado a qualquer custo, de que dinheiro a qualquer custo. Então é uma campanha que a gente conhece, é muito legal. Mas não é para quem está lá dentro não chega a ser algo extremamente surpreendente, né? Já faz parte do dia a dia. Sim. Então é bem isso. É isso? É bem isso. A gente sente bem isso. Ficou muito bonita, muito legal. Excelente campanha. Acho que traduz um pouco essa história de fazer a coisa certa. Né? A gente me lembro de uma outra propaganda do fotógrafo também que vai visitar, né? Corre boa. Atrás da atriz que está indo visitar o pai no asilo e decide não postar foto também. Acho que fala... É um negócio de fazer a coisa certa, né? Essa busca, que para a gente é uma verdade e faz parte do nosso dia a dia.
Quer ver? Olha, eu vou tocar, porque eu acho que é uma campanha que vale a pena a gente mostrar para todo mundo, ó. Saca só, galera, olha só, vou botar aqui, ó. O que é dinheiro? Um pedaço de papel? Um punhado de metal? Ou apenas números? Ele é considerado a raiz de todo o mal, mas também pode servir para cortar o mal pela raiz. Ele não compra a felicidade, nem o amor. Mas há quem se apaixone por ele mesmo assim. Ele pode mudar quem você é, te ajudar a descobrir quem você realmente é. Ele pode te escravizar e te libertar. Ele abre portas, compra portas, mas não te diz o que fazer uma vez lá dentro. Te controlar, te colocar no controle. Ele te dá o poder de dizer sim e a liberdade de dizer não. Ele é tudo e é nada. Porque dinheiro é apenas dinheiro. Conte com a gestão de patrimônio do HSBC para ter um futuro com mais opções. Genial, né? Bem genial. Essa e a série toda, que aliás está toda no YouTube, depois se vocês quiserem, é só procurar. Inclusive com essa publicidade do fotógrafo que você falou, é muito sensível, né? Chega a emocionar em alguns momentos. Essa do fotógrafo é muito emocionante. Muito Eu não vou tocar, mas o pessoal procura e dá uma olhada. Nós temos centenas de pessoas que estão aqui com a gente, outras que vão ver o vídeo, querem ser colegas de vocês lá no HSBC. Ótimo. O que nós podemos dizer para eles? Se inscrevam. Se inscrevam Vale já. a pena. Venham, a gente está com as inscrições abertas até sexta-feira. Na verdade, vamos contar aqui, Maurício, que o segredinho, a gente vai prorrogar por mais uma semana, vai até dia 4 de outubro. Então, assim, eu faço um convite para toda essa galera se inscrever no nosso site, começar a fazer os testes o quanto antes, não deixar para a última hora, que a gente já sai conduzindo. Tem uma etapa interessante aí de testes online, depois uma dinâmica presencial na última fase, depois entrevista com executivos. Mas a empresa é uma empresa muito boa, a gente está muito satisfeito de fazer parte dela. O que dá para falar para esses seus futuros colegas? Bom, é uma empresa que valoriza o colaborador e o bom colaborador. Então, quem pretende ter uma carreira legal, uma carreira de sucesso, quem pretende uma carreira internacional, é o local. Esse é o lugar. Queria agradecer vocês dois terem vindo aqui num dia chuvoso em São Paulo. Obrigada. Obrigado, viu, Dani? Obrigada. Foi um prazer novamente estar aqui com vocês. Legal mesmo. Obrigado. Cara, muito obrigado, Guilherme. Convite. Valeu, meu velho. Muito legal. Obrigado vocês que estiveram com a gente. Não deixe de dar uma passadinha aí, hsbc.com.br/trabalho no HSBC. Dê uma olhada no que tem por lá. E se você sentir que o teu coração mexeu com o discurso desses dois aqui que você viu no site, se inscreva já, não deixe para depois, tá bom? Obrigado, pessoal. Um beijo para todos. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.